Então, como nós consultamos o Espírito Santo e buscamos o Espírito Santo mesmo, né? Então, o Espírito Santo, ele nos faz perceber, né, os ventos, as ameaças ao verdadeiro evangelho, às ovelhas, à igreja, né, uma série de coisas. E então nós buscamos a palavra, qual a linha, enfim. Então nada é assim, digamos, mecânico, seco, não é apenas alguma coisa da mente. Não é? Aqui é o contrário, nada da nossa mente, tudo da mente de Deus. E aí, as ameaças, não é, que surgem, então você vem ao púlpito, a palavra, não é, e a gente vem pregar a palavra. Nós acreditamos na ressurreição mediante a palavra, tudo mediante a palavra de Deus, né? O que tuas escrituras dizem, já dizia Agostinho, tu dizes. E aqui a gente sempre repete, né, ao longo dos anos aqui, não é? Quando a Bíblia fala, é Deus que está falando. Então vamos ouvir o Senhor, né? Através de homens que Deus chama, né? Chamou, homens, mulheres que Deus chamou, tem chamado, mas nós vamos ouvir o Senhor. Amém? Nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem inspirado pelo Espírito Santo, soprado, e está aqui na Bíblia, está em toda a Bíblia, né? Está em toda a palavra de Deus. Então, combatendo a imoralidade, né? 1, 2, e um outro atentado tem se levantado contra a instituição do casamento. Aliás, nunca vimos, né, tanto ataque em relação a casamento, como eu diria, não sei se nos últimos 20 anos, né, 20 e tantos anos, ou 30 anos, sei lá, e sempre Satã, principados, potestades, orquestrando descaracterizar a família, que começa com o casamento entre um homem e uma mulher. E nos dias que estamos vivendo, quando também vemos, né, certos posicionamentos que surgem até mesmo do judiciário, né? A gente não tem que ter receio de falar, porque, quer dizer, quando as pessoas começam a querer colocar vários tipos de casamento, então nós temos que pedir a Deus para ter misericórdia do nosso judiciário, do nosso legislativo, e ter sensibilidade de não mexer com isso aqui, ó. Porque aqui dentro está a origem da família. Aqui dentro está a origem do casamento. Isso aqui é uma pregação, porque daqui a pouco vão querer proibir pregador de pregar. E eu faço um apelo ao legislativo nosso, que se posicionem, sobretudo aqueles que se dizem católicos, aqueles que se dizem evangélicos, a fim de que não venham querer interferir na pregação do evangelho, porque senão vai ter muito pastor sendo preso, porque pastor não vai, se for pastor chamado por Deus, não vai deixar de pregar. Está na Bíblia, eu tenho que pregar. Amém? Está na Bíblia, nós temos que pregar. Nós oramos pelo Supremo Tribunal Federal, respeitamos as autoridades, né? Nós ensinamos a respeitar, mas é preciso que eles tenham sensibilidade e não queiram mexer com Bíblia e igreja. Tá? Não queiram mexer, porque isso aqui é o que? É o fundamento. Amém? Até porque a perpetuação da espécie é por causa da união entre um homem e uma mulher. Certo?
através dos laços do sagrado matrimônio. Então, nós precisamos estar muito atentos. Mas uma ameaça que nós temos visto, ela não é externa, ela é interna. E qual é a ameaça interna? Qual é a agressão interna? Atenção, irmãos e irmãs. É a tentativa de, muitas das vezes, impor, não é? Ainda que seja paulatinamente, casamento entre, deixa eu usar a palavra mais simples, eu quero ser simples, entre cristão e não cristão, entre um crente e um incrédulo. Desde que nós nos conhecemos como gente, nós sempre aprendemos que cristão casa com cristão. Eu procurei a palavra mais simples. Crente casa com crente. Pastor Celso, na hora de casar, orou a Deus. Deus preparou a cristã Sandra, que hoje é pastora, está ali. Eu me casei com a cristã Cristina, está ali. Pastor Evandro. Cristã Tatiana. Cristã Tatiana. Amém? Então, o que é que acontece? Do jeito que nós queremos colocar aqui, é até lento e devagar, conversando, sabe? Palestrando. Então, nós precisamos chamar os pais, papai, mamãe, atenção, papai e mamãe, tá? Aqueles que têm filhos, amém? Vocês devem orar pelos seus filhos e ter uma posição de que você se submete ao que diz a palavra de Deus e não a uma conveniência ou uma circunstância da filha ou do filho que quer dar um salto alto, correto? Para namorar. A palavra que seja namorar, noivar e, consequentemente, casar com a pessoa não cristã. Então, nós vamos abrir a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia, tá? E vou abrir logo de cara no Novo Testamento. E vou abrir em primeiro aos Coríntios, certo? E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos tentar aqui dar uma viajada com vocês na Bíblia, tá? Na palavra. Temos aqui pastores, pastoras, cada devem falar alguma coisa, conforme o Espírito Santo nos orienta. Mas primeiro aos Coríntios, capítulo 7, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Todo esse capítulo 7, o apóstolo São Paulo, ele procura balizar a questão do casamento. Mas eu não quero me ater a cada versículo e a todos os versículos, né? E todas as situações diferentes que temos aqui, mas eu quero me deter apenas no versículo 39 e 40, quando justamente ele quer tratar de um dos aspectos, seria alguém cristã e que vai casar de novo, não é? Quando você lê o capítulo 7, ele fala de outras situações e agora ele vai para um desfecho. E eu quero apenas pegar esse desfecho,
porque nele nós encontramos, assim, a linha para a gente colocar. Então, no capítulo 7, versículo 39, diz assim: a mulher está ligada, quer dizer, a mulher cristã, falando de uma mulher cristã casada, tá? A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, ou se, né, fica livre para casar com quem quiser. Aí tem uma vírgula aqui na minha Bíblia, fala assim: mas somente no Senhor. Eu queria que você, se abriu a Bíblia, lesse comigo, por favor. Versículo 39, versículo 40. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Vive. Somente no Senhor. Então, isso aqui não é uma invenção da Assembleia de Deus, isso aqui não é uma invenção da Igreja Batista, isso aqui não é uma invenção da Igreja Presbiteriana, isso aqui não é invenção de igreja nenhuma, correto? Sim ou não? E aqui nós não copiamos igreja, estamos copiando a Bíblia. Até porque tem igrejas que podem se desviar, tem pastores que também começam a se desviar, e as pessoas começam a querer fazer uma adaptação. E a Bíblia, a palavra de Deus, se vocês querem ir para o céu, se vocês querem agradar a Deus, vocês devem entender que a palavra de Deus, ela nunca se adapta. Ela transforma as pessoas que vão se adaptar àquilo que Deus diz. Senão, não é evangelho. Então, vocês devem estar atentos, porque nós estamos caminhando para o desfecho da história. Amém? Então, aqui, vocês vejam, de maneira muito objetiva, pastor Celso, se vocês quiserem sentar, podem sentar. De maneira muito objetiva, é afirmado pelo homem que o Espírito Santo, que Deus transformou, o homem que se tornou o maior apóstolo, vocês estão ouvindo? O homem para quem Jesus apareceu. Amém, gente? Nós temos que, aqui na nossa igreja, a gente se submete ao que diz a palavra. Entenderam mesmo? Por que eu rompi com a tradição? Por causa da palavra. Por que nós enfrentamos e passamos por muitas tribulações? Por causa da verdade da palavra. Amém? Por que a nossa igreja nunca entrou em modismo? Dente de ouro, cai-cai, essa fanfarra que já varreu aí a ser evangélica? Por causa da palavra. Amém? Então nós precisamos entender que nós precisamos enfrentar qualquer onda, qualquer vento de doutrina, né, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Então, o que é que nós fizemos aqui para pregar hoje aqui? Nós só lemos a palavra de Deus, né, pastor? A palavra de Deus. Consultamos a palavra de Deus. A mensagem, ela sai da palavra, a revelação, ela emana do livro santo. E aqui está fácil todo mundo entender, tá ou não está? Então, aqui está escrevendo, ordinariamente, a igreja que estava em Corinto, cheia de problemas, e o apóstolo São Paulo, do capítulo 1, né, ao final da epístola, correções e correções e correções. Então, sempre nós temos que, de uma vez por todas, saber o seguinte: se nós queremos dizer que somos crente ou cristão, então nós temos que olhar e nos submeter ao livro. Glória a Deus. Não é uma placa de uma igreja, não é a denominação, não é se tem muita gente ou se tem pouca gente, é se tem Jesus sendo central e a palavra escrita para dar segurança. Você, quando quer fazer uma viagem, quer pegar um transporte que vai te levar ao destino. Não podemos estar inseguros. Amém, amém? E precisamos ter a nossa convicção. Então, aqui, pastor, ele fala o quê? No Senhor. No Senhor. O que é no Senhor, pastor? No Senhor. Significa que aquela pessoa tem uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa é um cristão, é um crente. Então, se está no Senhor, é a pessoa que é cristã. E aí,
decorrente de estar no Senhor, daí o Senhor Jesus. Então, tudo aquilo que o Senhor fala nas Escrituras, eu vou repetir, nas Escrituras, nós devemos incorporar, internalizar dentro de nós e nos conduzirmos conforme o Senhor Jesus. A gente precisa realmente, entende, consultar o Senhor no conjunto das Sagradas Escrituras. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Em certa ocasião ele diz: vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazeis bem, porque eu o sou. Mas o problema é que vocês não fazem o que eu mando. Amém? Lá em Mateus 28, quando ele disse, né, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho mandado. Então é preciso que a gente entenda que, uma vez que fomos resgatados e introduzidos no povo de Deus, né, através do sangue de Jesus, agora nós temos um padrão moral. E esse padrão moral, ele é explicitado dentro do livro dos livros, que é a Bíblia. Amém, amém? Essa mensagem nós estamos aqui para pregar, para a coisa, sabe, entrar na sua alma e você parar, e você que está me ouvindo, parar de ser essa pessoa sem convicção, parar de ser essa pessoa que não tem sensibilidade às coisas que ofendem a Deus. Então, quando uma moça ou um rapaz, não é, ignora isso aqui, está indo contra Deus. Porque aqui está dito que o casamento, tudo bem, falando aqui, tudo bem. Você quer casar? Né? Você quer casar? Case-se, contanto que seja no Senhor. Amém, amém? Amém, amém? Então nós precisamos que os nossos pastores, pastoras, missionários, líderes de projetos Jesus em Minha Casa, atenção, famílias, membros dessa igreja, que estejamos alinhados à palavra de Deus. E que nunca venhamos achar graça ou bonitinho quando uma irmã da igreja ou um irmão da igreja, de repente, quer te apresentar a namorada, quer te apresentar a pretendente, ou vice-versa, e a pessoa não é da igreja de você, e para você fica assim, para alguns de vocês, não estou dizendo todo mundo, fica como uma coisa muito normal. Ah, que legal, que Deus abençoe. Como é que Deus vai abençoar uma coisa que está fora da Bíblia, minha gente? Hein? Como é que Deus vai abençoar uma coisa que está fora da palavra de Deus? Deus não tem compromisso com isso, nem o ministério tem que ter, nem obreiro nenhum tem que ter, nem dirigente tem que ter, nem você jovem tem que ter. Nós precisamos ter compromisso com o que diz a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu, né? É isso que tem acontecido com os santos ao longo dos séculos. Casamento, desde que seja no Senhor. Amém? Amém, amém? Então, meus amados, é um desafio para nós hoje, primeiro, ajudarmos os pais, que os pais falam a linguagem da Bíblia, correto? Que os pais não concordem porque a filhinha agora, né, se interessou por fulano de tal lá do mundo, ou vice-versa, tem que trazer em casa, que em casa, né, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que dá, é preciso ter um posicionamento. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem, vamos ver agora para onde, como é que o Espírito Santo nos leva aqui. A Bíblia Sagrada, veja bem, eu fui logo em Paulo, né? Se eu fui em Paulo, dei logo uma marretada em toda desculpa. Se eu fui em Paulo, pastor, quando o Espírito Santo me orientou, vai ler lá. Por quê? Porque tem gente que vai dizer, ah, mas essa proibição é lá do Antigo Testamento. Não é? Interpretação das pessoas que querem se desculpar, né? Querem se desculpar. Aí Deus falou, não, então, em primeiro lugar, o Antigo Testamento e o Novo Testamento é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? E os princípios percorrem tanto a antiga aliança, né? E antes de ter até a aliança, né? Antes de ter a aliança, quer dizer, a partir de Abraão, quando Israel começa com Abraão, Deus já vinha lá de trás estabelecendo parâmetros. Quem está entendendo, diga amém. Sim ou não? Sim. Deus já vinha lá de trás, antes da lei. E depois da lei,
na graça, nós encontramos Jesus batendo de frente com fariseus, defendendo o casamento. Né? Jesus encontrou uma turma de judeus que qualquer coisinha que tinha na mulher, o cara queria divorciar. Apareceu uma verruga no rosto. Não, tá não sei o quê. Todo mundo aqui já estudou isso, os pastores aqui, todo mundo, né? Senhor não, pastores. Aí Jesus falou, para com esse negócio. Né? Aí os caras querem argumentar, mas Moisés deu. Né? Moisés. Aí ele falou assim, Moisés. Aí Jesus fala assim, vai discutir com Jesus? Não discute não, meu irmão. Não discute não, que eu já comecei aqui com Jesus. Eu não trouxe subalterno, eu trouxe o maior. Glória! É, pastor? Aí, barato. Aí Jesus falou assim, rapaz, galera, vocês querem saber? Moisés deu essa lei, sabe por quê? Por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não era assim. Aí ele vai dentro do livro de Gênesis. É lá que começa, tudo começou, inclusive a criação do casamento. Aleluia! O casamento. Sabe quem fez o primeiro casamento? Deus. Sabe quem estabelece os princípios? Deus. Mas a galera, pastor, está assim, né? As pessoas hoje parecem que elas se tornaram igual os judeus, apóstatas da época lá do profeta Jeremias, né? Iam até o templo, mas quebravam as leis de Deus. Amém? Eu quando estou olhando para um adolescente esse menino que estou olhando para ele aqui. Então a gente precisa, né, que entre dentro dele esses conceitos. Cadê o outro? Tem mais adolescente aí? Tem a Júlia? Cadê a Júlia? Ali a Júlia, faz a Julinha. Entre dentro dela ali, entre dentro de todo mundo, Daniel, com temor de Deus e dizer não. Não é? Namoro é coisa séria, casamento é coisa séria e tem que ser o padrão de Deus. E não gostar de ter conversa fiada com algum crente carnal na hora da cantina ou na calçada, faça igual o Billy Graham, peça licença e vai saindo. Se a conversa é diferente da Bíblia e do que vocês ouvem aqui, certo? Desconfie desse sujeito, desconfie dessa sujeita e sai de perto, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem. Vocês entenderam ou não? Então já falamos que o Senhor dá o parâmetro, não é isso? Mas o grande apóstolo São Paulo, em uma outra, em Coríntios mesmo, no capítulo 10, ele dá exemplos e ele vai buscar na história do povo judeu. Vai ou não vai? Eu já li aqui. Ele fala da idolatria, da imoralidade, da murmuração, de zombar de Deus, né? Fala ou não fala? Fala ou não fala? E ele diz que as coisas que estão escritas lá estão escritas para a nossa advertência. Amém, amém? Tá ou não tá? Tá ou não tá? Então nós vamos trazer aqui, se você vai para o Gênesis, nós encontramos, né, como foi que Deus, a partir de Abraão, ele era zeloso. Na hora de buscar uma esposa para Isaac. E vamos entender que vocês que prestam atenção na Bíblia, vocês que prestam atenção na Bíblia, vocês se lembram, atenção, não distrai não, do chamado de Abraão. Sim ou não? Abraão e Sara. E depois em Isaac será chamada a tua Olha para cá, presta atenção. Foi ou não foi? Logo, Isaac teria que ter uma esposa. Mas não podia ser esposa de fora, daquelas nações que Deus iria banir, porque eles tinham outras práticas. Vocês estão entendendo isso, gente, ou não, irmão? Mas vamos ficar na Bíblia, tá? Correto? Aí, Sara, o que é que você tem a dizer disso aí? Vai lá. Sim, senhor. A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo. E como o reverendo tem dito aqui, exemplificando Abraão, a gente lembra que Abraão recebeu um chamado e Deus fez promessas a ele que a partir dele, da sua descendência, faria um grande povo, uma grande nação.
Mas para tudo isso se cumprir, deveria ser feito nos padrões de Deus, inclusive nos casamentos. Então, quando diz respeito ao casamento de Isaac, não poderia ser qualquer pessoa. E aí a gente vai lá para Gênesis 24, no qual diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. E disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. E aí a gente lembra então que aquele servo sai com a missão de ir ao encontro dessa pessoa, então tinha que ser dentro dos padrões que Abraão tinha dito, especificado. E a gente lembra também que foi feito uma oração específica. Por quê? A promessa deveria se perpetuar dentro do mesmo parâmetro, dentro da mesma família, dentro dos mesmos princípios defendidos. E por isso, então, não poderia ser qualquer uma, não poderia ser uma estrangeira, mas, como ele disse, da parentela, porque ali se acreditava que haveria alguém predisposta a cumprir, a seguir os ensinamentos, os princípios estabelecidos de Deus a Abraão, e isso de geração em geração. E aí a gente lembra o casamento de Isaac e de Rebeca, que foi escolhida por Deus, a quem Deus escolheu. Quer dizer, Sara, não podia ser, pastor Celso, não, pastor Evandro, pode continuar, não podia ser de outras nações. De outro povo, não né? podia ser de outro povo. A Bíblia fala que nós somos povo de propriedade exclusiva. Então, Deus não quer que a gente se alie a outros povos. Então, a igreja e os pastores, nós precisamos, estar afinados com a doutrina. A doutrina, a instrução, a normativa. E você veja que antes da lei, né, porque daqui a pouco vai vir Deuteronômio, o Êxodo, quando Deus liberta o povo, né, e você veja que nesse período, né, bem distante, pastor, quer dizer, lá no Gênesis, né? Quer dizer, seria hoje o quê? Há 4.000 anos atrás? Ou mais de 4.000 anos atrás? Porque nós não somos de hoje, não, nós somos de muito tempo, né? Amém. Os nossos ancestrais vêm de longe. O nosso pai da fé, Abraão, que andou na presença de Deus. Então, hoje, o cristão é chamado para poder e levar em frente esse legado, gente. Não se mistura com o mundo. Mundo é mundo, igreja é igreja. Quer dizer, a Rebeca, por exemplo, né? Então, ela deveria se tornar a esposa de quem? De Isaac. De Isaac. Quer dizer, ela praticamente, vamos chamar assim, ficou praticamente no lugar da Sara. Da Sara, que foi uma mulher de fé, né? Então, existe toda uma questão de encadeamento e sucessão, né? De pessoas que vão dando continuidade. Vamos lembrar, gente, que ser de Israel, né? Que começa com Abraão e depois chega em Cristo e chega na igreja, é porque nós é para poder sermos o quê? Sermos a universidade de Deus na terra para as nações, para proclamar a Deus. Então, nós não temos que andar, moças, como as moças do mundo. São elas lá que não têm paz, não têm alegria, estão quebrando a cara, gravidez indesejada e uma série de coisas. Tem que olhar para cá e falar: olha, ela tem algo que eu não tenho, ela tem Jesus, ela tem padrão moral, ela não está se deitando com um e com o outro, ela está esperando um casamento. Um casamento e casamento com o homem de Deus e vice-versa. Vocês estão entendendo? Há um zelo de Deus para isso mudar. Agora nós, homens e mulheres de Deus, precisamos defender isso. Não achar graça. Não achar gracinha disso. Quer dizer, olha a seriedade. E aí, como você colocou, a colocação para o entendimento, qual é? É que isso começa em Gênesis. E aí, o que aconteceu agora com o filho de Rebeca? Agora passou o tempo, ela, né, e Isaac tem filhos, não é isso? Sim, Jacó senhor. e Esaú.
E Esaú vai fazer o quê? Vai fazer totalmente o contrário, desobedecer esse princípio que estava sendo seguido. E aí lá em Gênesis 26, versículo 34, diz que tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri Eteu, e a Basemate, filha de Elon Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Ou seja, a gente vê aqui essa expressão amargura de espírito, ou seja, um sofrimento para Isaque, para Rebeca, que conheciam as promessas, conheciam o chamado que houve, né, desde Abraão, mas agora o filho Esaú tomando mulheres estrangeiras. E a gente lembra, reverendo, que essa amargura, esse sofrimento que causa em Isaque e Rebeca, é o mesmo sofrimento, a mesma amargura que deve causar hoje nos pais. Ou seja, pais que não são permissivos. O filho, a filha, como o senhor disse, né, apresenta o candidato a namoro, o casamento, e é não crente. E então, é muito legal, né? De repente, uma mãe piedosa, ou o pai piedoso, que conhece a verdade do evangelho, né? O que que essa filha encontrasse essa mãe chorando, né? Chorando. Ah, mas minha mãe está chorando por quê? Eu estou chorando para você se libertar desse laço. Eu estou chorando para você se libertar desse laço, minha filha, porque eu creio no meu Deus e eu creio que o casamento tem que ser entre pessoas segundo a palavra diz. A palavra diz desse jeito. Então precisa da mãe, do pai, precisa daquelas pessoas realmente passarem por essa experiência da nossa querida Rebeca. Sim, senhor, e esse sentimento reflete a dor também de Deus. A gente lembra que Deus sofre quando um filho, uma filha dele, toma uma decisão deliberada dessa maneira. Então, ali, esse sentimento de amargura reflete um sentimento que Deus também tem. Ou seja, de sofrimento, de lamento e também de indignação. Como a gente tem visto aqui, a indignação de Deus quando há essa decisão deliberada de um crente, de uma filha de Deus, de um filho de Deus, decidir se casar, namorar, o que seja com o não crente. E aí Jacó já fez diferente dele. Jacó já foi para Beceba. Sim, senhor. Jacó também... E a gente lembra que Isaque também instruiu Jacó. No capítulo 28, Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E aí a gente vai ver então que Jacó decide obedecer, tem aquele encontro ali com o Senhor, aquela experiência com o Senhor, e vai obedecer e tem de fato ali um casamento de propósito, de glorificar a Deus. E a partir de Jacó temos as 12 tribos, né, os 12 filhos que vão originar as 12 tribos. Então é muito importante, pastor Celso levantou o dedinho? Levantou o dedinho. Então, reverendo, assim, é muito importante que os pais tenham em mente o seguinte: as consequências virão. Porque quem conhece a história de Esaú e Jacó sabe que há um momento que Deus falou assim: amei a Jacó e rejeitei ou aborreci a Esaú. Esaú colheu consequências. Esaú se tornou um profano. Ele rejeitou, ele desprezou o seu direito de primogenitura. Ele profana a aliança que Deus fez com Abraão ao se casar com Cananeus. E Deus tinha avisado a Abraão que a medida do amorreu ainda não tinha chegado, mas ia chegar, e que Deus, depois de 400 anos, ele iria partir para dentro dos cananeus. E o que Esaú faz? Esaú mistura a santa semente com o povo que Deus tinha já avisado que a medida ia chegar e Deus iria atropelar eles. Então Esaú também gerou Amaleque, o pai dos amalequitas. Então você pode ter certeza que as consequências virão. Então, quando um pai ou uma mãe dá uma, né, de cúmplice do erro dos filhos, você será também responsável pela desgraça deles. Se você não se posicionou, você se tornou cúmplice. Então, sim, senhor. Não. Sim, senhor. Então é isso, né? A pessoa tem que. Os nossos filhos podem errar, eles podem, mas eles têm que saber, eles erram, mas nós estamos contra eles. Porque estamos do lado de Deus.
porque quem nos salvou foi Jesus. Ele diz: quem ama mais pai ou mãe do que o filho do que a mim, não é digno de mim. Então nossos filhos, eles têm que saber que o Senhor é o primeiro. E assim sendo, eles também serão abençoados, que a gente espera que eles se arrependam, não é? Se estão num caminho errado, correto? E depois venham dizer: pai, muito obrigado porque o Senhor me disse não. Mãe, muito obrigado porque disse não. Que coisa, que atrevimento. Vocês vejam aqui, nós citamos aqui pastores. Pastora Cristina, pastora Miranda, pastora Ana, todos os pastores Anderson estão aqui, né? Nós citamos, Tatiana, Sandra, nós citamos. Não, tem um colégio apostólico aqui é quem? E tem os futuros pastores que estão por aí. Deus vai levantar muito pastor ainda aqui, pastora também, né? Enfim. Mas o que é que acontece aqui? Vocês sabem, quem faz um esboço aqui é o Espírito Santo, né? Porque primeiro nós começamos lá mostrando que é questão fechada. O maior apóstolo, né? Escrevendo aquela carta, tá bom, quer casar? Desde que seja no Senhor. No Senhor implica, né, o plano da salvação, o plano da redenção, os mandamentos, implica tudo isso, não é simplesmente ser membro de uma igreja, toda a igreja, tá? Não, tem que estar em Cristo, submisso, né? Enfim, e estar, consequentemente, fazendo parte de ser um membro sadio de uma igreja. Correto? Mas depois, vemos que antes da lei, né? Antes da lei, quer dizer, que veio depois com Moisés, aquela coisa toda, né? Quando Israel é formado, não é isso? Mas embrionariamente, no pai da nossa fé, Abraão, Sara, e aparece Rebeca, vocês viram aí lá no livro de Gênesis, certo ou não? Mas depois, quando vem Êxodo, quando vem Deuteronômio, vai aparecer novamente. E é sempre essa linha, né? Alguém que daqui a pouco vai quebrar a lei de Deus e vai ter consequências. Pastor Ana, pode falar. Glórias a Deus. Eu gostaria de louvar Deus pela vida do nosso... Vamos tentar prestar atenção, tá, gente? Porque a responsabilidade que essa igreja aqui tem é que nós não damos nossa opinião. Olha para cá. Se você se levanta achando que vai me atingir, que vai atingir o ministério, você vai atingir a Deus. Porque essa palavra eu não escrevi, não. Essa palavra ninguém aqui escreveu, não. Foi Deus. Vai lá, pastor. Queria louvar pela vida do nosso reverendo, nosso pastor. E é muito sério porque nós vemos ali a missionária falando de Gênesis. Então, antes mesmo da lei, a lei com Moisés, o povo de Israel, depois de ser liberto da escravidão do Egito. E agora, o povo de Israel, depois de ter passado 40 anos no deserto, está ali na planície de Moabe, prestes a entrar na terra prometida. E o Senhor, então, vai ordenar a Moisés repetir toda a lei que ele já havia entregado. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3. Na repetição da lei, então Deus já tinha falado lá em Êxodo 34, do 10 ao 17, sobre esse assunto. Agora Deus, ele vai ordenar Moisés repetir. E Deus diz no versículo 3, diz assim: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não dará tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, outros, e depressa vos destruiria. Então Deus, ele dá uma ordem, um imperativo, ele fala: não contrairás matrimônio. Matrimônio é casamento, e casamento, a definição, significa união legítima entre homem e mulher.
E Deus, ele fala para o povo de Israel: não contrairá matrimônio com os filhos dessas nações. Ele diz: não darás tuas filhas e seus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos. Deus, ele dá uma ordem tanto para o homem quanto para a mulher. Por quê? Pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Essa palavra desviar significa mudar a direção, desencaminhar, desgarrar. Então, Deus, ele sabia que se as mulheres ou os homens de Israel casassem com os povos daquelas terras que eram idólatras, né, muitos sacrificavam os próprios filhos aos outros deuses, faziam tudo que era abominação, e Deus havia rejeitado aquelas nações da terra de Canaã. Agora Deus estava entregando a terra de Canaã para o povo santo. Em Levítico 19:2, Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. E Deus, então, ele vai dar essa ordem ao povo de Israel. E nós vamos ver o descumprimento dessa ordem em vários momentos. Então, existem vários casamentos do povo de Israel, né, com povos de outras nações, e isso traz consequências terríveis para Israel. Porque Deus, ele diz aqui: porque isso provocaria a minha ira, o meu furor, a minha indignação. E nós vemos um exemplo acontecendo, dentre tantos exemplos, nós vemos o exemplo de Acabe. Então, Acabe, lá em 1 Reis 16, do 30 em diante, a gente não vai abrir, mas eu vou citar, ele diz, está escrito que Acabe, rei de Israel, que era rei das 10 tribos de Israel, o reino já havia sido dividido, casou com Jezabel, que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, né? O Deus que eles adoravam era Baal, e por causa disso foi introduzido ali em Israel a adoração a Baal. Acabe, ele vai fazer o templo de Baal, ele vai colocar a adoração de Baal em todo Israel ali, vai atrair a ira de Deus, a indignação de Deus, vem seca, Deus julga ali as 10 tribos de Israel terrivelmente, o povo sofre porque Acabe, além de casar com ali Jezabel, ele vai se prostrar a Baal e ele vai fazer coisas terríveis. E lá em Gênesis, em 2 Reis, capítulo 21, versículo 25, diz assim: ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Instigar significa incitar, animar, estimular. Então, Jezabel, uma filha de Belial, né, ela instigava o rei de Israel, que era para ser ali santo, como Deus é santo, e adorar somente a Deus. Então, atraiu a ira de Deus. Então, como Acabe morreu? Deus matou aquela flecha, né, que alguém atirou, né, em Acaz, naquela guerra que Acabe tentou se vestir como um soldado comum, ele vai morrer, porque Deus pega aquela flecha e vai levar entre as armaduras e vai matar Acabe. E a Jezabel, qual foi o fim dela? Ela foi alimento dos cães, ela morreu porque eles atraíram a ira de Deus, porque houve ali um casamento contrário àquilo que Deus estabeleceu na palavra dele. Pastora Ana Maria, então quer dizer o seguinte, né? Deus previne de que a gente não deve se unir a uma pessoa que não é do relacionamento com o nosso Deus, porque essa pessoa pode nos desviar dos valores, dos princípios e da nossa relação com o nosso Deus. Para nós hoje, poderíamos dizer, pastora, que alguém, por exemplo, que se casa com um não crente, pode ser induzido ou levado a práticas que Deus reprova. A pessoa pode ser, por exemplo, influenciada a mudar seus princípios, suas convicções, porque essa pessoa fica passando para ela uma visão diferente do que Deus tem para nós? Com certeza. Por exemplo, nós somos ensinados a não mentir, mas casar com alguém que é não crente, então essa pessoa ela já vem na prática de mentir,
vai ensinar os filhos a mentir. Né? A pessoa que, no caso, nós somos criados com valores, né? Na verdade, combatendo a imoralidade. Uma pessoa que não é crente, ela quer, o que ela mais quer é usar o corpo da outra, né? Então, o sexo fora do casamento. Então, tudo aquilo que nós aprendemos como valores que vem da palavra de Deus, adorar somente a Deus. Uma pessoa ímpia, ela está sujeita a adorar a si mesmo, né? Adorar tudo que é tipo de pecado, né? Então, tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus é idolatria, e nós temos aprendido isso na palavra de Deus. Então, como criar um filho, né? Como nós vamos criar um filho com valores bíblicos se o marido ou a esposa, né, que é não crente, não tem esses valores que nós acreditamos. Nós somos contra o aborto, mas a pessoa que não é crente é a favor, né, de que é só lembrar de muitos vieram, né, sem Jesus. Como é que era a vida? Era uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de comprar e não pagar, né, roubar. Muitos, né, que vieram do mundão roubavam, gostam de sair para as noitadas, né? Então são a favor de tudo aquilo que nós abominamos pela palavra de Deus. Muito obrigado, pastor. E vai se estabelecer um julgo desigual, não é isso? Vai se estabelecer um julgo desigual, um casamento misto. Temos aqui o pastor Miranda e depois tem a Daiane que vão tocar isso aqui, tá? Pode. Sim, senhor. Entendendo? Então pode vir os dois de uma vez. Pode subir. Não subir não, está aí. Nós combinamos que por causa de ficar muita gente aqui, a gente está se aperfeiçoando. Então aqui nós estamos, né? Fica aí embaixo. Mas a gente gosta tanto de dar o pessoal aqui no púlpito, né?